E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente está num cenário um pouco diferente, porque eu acabei gravando o vídeo mais cedo, só que o aplicativo que eu uso acabou apagando o vídeo. E pra gente não ficar sem conteúdo aqui no canal também, a gente posta vídeos diários. Eu tô aqui na casa da minha namorada, eu tô gravando aqui também, então pra gente não ficar sem conteúdo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas idas e vindas que vão acontecer no São Paulo, algumas idas que já estão quase concretizadas, algumas vindas que já foram oficializadas e falar sobre dívidas também, que o São Paulo conseguiu abaixar um pouco a dívida de 26 milhões que a gente tem. Então, direitos de imagem também que São Paulo que estão atrasados os jogadores e falar também sobre o novo esquema de 3 zagueiros que o Rogério Ceni vai começar a implantar a partir nesse novo começo da temporada. Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho, para você receber notificações sempre que a gente mandar algum conteúdo novo. Certo? Então vamos pro vídeo. Bom, como a gente já tinha adiantado aqui alguns dias atrás, o São Paulo oficializou hoje a vinda do Rai Ramos, lateral direito do Ituano, um dos destaques do Ituano no Campeonato Paulista. Fez gol contra o Corinthians, um golaço de fora da área. É um jogador de 28 anos, tem um contrato de 2 anos com o São Paulo, que o São Paulo contratou em definitivo, que pode se estender a 3 anos. Então, lateral muito importante, a gente que provavelmente vai ter a saída do Natan, a saída do Rafinha, que a gente vai comentar hoje também. Então, é uma vinda muito importante pra gente. É um jogador que, igual a gente falou nos outros vídeos, tem passagem pelo Bahia, Operário, alguns clubes europeus de menor expressão. Então, é um jogador bastante abastecido de experiência, então deve acrescentar bastante. E também a saída do Rafinha, que a gente já tinha adiantado também, o Curitiba está muito interessado na contratação do Rafinha, mas a primeira proposta não agradou nem o jogador nem o São Paulo recusou na hora, mas uma contraproposta que o Curitiba fez ontem acabou agradando o jogador. O São Paulo não vai fazer jogo duro, até porque o Rai Ramos chegou, então tem um substituto à altura também, o Rafinha já é um jogador mais de idade. O Rafinha, pelo visto, quer ficar no São Paulo, não quer sair, mas de acordo com o Gabriel Sá, é possível que haja algum acordo entre o jogador e os clubes e pode acontecer esse contrato. E também teve a renovação do Caleri, que se estendeu até do dia 31/12 de 2022, não, 2026. Com o antigo contrato estendia até 2025. Então, não sei muito bem o intuito dessa renovação tão precoce, assim, aumentar um ano, mas acabou se estendendo o contrato do Caleri. Bom, e falando sobre dívidas, o São Paulo reduziu as dívidas, desde a gestão do Casares mesmo, ele consegue enfatizar bastante a questão de reduzir as dívidas, que nos últimos anos gerava em torno de 700 milhões, hoje em dia gira em torno de 600 milhões, e nesse ano o São Paulo conseguiu reduzir 26 milhões de reais em questão das dívidas, até porque enxugou muito a folha salarial, além de jogadores emprestados também, que o São Paulo emprestou bastante gente. Então, com isso tudo, acabou que o São Paulo reduziu 26 milhões do total de dívidas que a gente tem. Mas a gente sabe que os direitos de imagem dos jogadores também estão atrasados. Então, a gente está falando de dívidas aqui, mas o elenco mesmo, que tem que ser uma das partes mais bem pagas, assim, mais rápidas para pagar, estão em atraso, gira em torno de 2 a 3 meses, está chegando no terceiro mês de atraso. Os direitos de imagem, que fazem boa parte dos salários dos jogadores, então boa parte do que os jogadores recebem vem dos direitos de imagem. Então não é a primeira vez que isso acontece na gestão do Casares, então está gerando um desconforto entre os jogadores, então fica meio difícil até nós torcedores cobrarmos os jogadores, sendo que nem estão recebendo direito que eles têm direito de receber. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente está falando de redução de dívidas aqui, que São Paulo reduziu 26 milhões, 600 milhões só em dívidas, de 700 para 600 é uma redução muito positiva. Mas o elenco, que tem que ser uma das partes mais bem recompensadas, assim, para a gente poder cobrar, não está acontecendo. Bom, agora falando sobre o assunto mais importante do vídeo, é o que está na capa, inclusive, que é sobre o esquema de 3 zagueiros que o Rogério Ceni vai começar a adotar para o restante da temporada. A gente sabe que o esquema inicial do Rogério Ceni era o 4-2-4, que não estava funcionando, mas era uma questão necessária, porque estava somente com 2 zagueiros, a gente estava só com 2 zagueiros do elenco disponíveis,
que era o Beraldo e o Alan Franco. O Matheus Belém ainda não está muito pronto, a gente teve o Ítalo quase, que também não está pronto, é tudo moleque. Mas agora, com a volta do Arboleda e do Diego Costa, a gente consegue formar um trio de zaga ali muito interessante. Às vezes o Diego Costa, o Arboleda e o Alan Franco, ou o Beraldo mesmo como titular também, que está jogando muito bem. É um esquema que a gente está acostumado mais, a gente, com o tri brasileiro, por exemplo, que a gente jogou com 3 zagueiros. O Mundial de 2005 a gente estava com 3 zagueiros também, então é um esquema que a gente estava muito acostumado a ver o São Paulo jogar nesse esquema com 3 zagueiros. O 4-4-2, o 4-2-4 não funcionava, o 4-4-2 também não, porque a gente não tinha 2 centravantes de ofício, a gente só estava com um centravante que estava sem ser lesionado, que era o Caleri ou o Erisson. Então a gente nunca tinha a possibilidade de jogar com 2 centravantes. O Luciano estava fazendo essa parte como segundo atacante ou um meio de campo, que não estava funcionando muito bem, mas agora com 3 zagueiros, assim como muita gente imagina que deve ser um pouco mais defensivo, mas é muito pelo contrário, porque a gente acaba soltando os laterais, que viram alas e posteriormente pontas, pode jogar como pontas. Na ala esquerda, por exemplo, que o Wellington tá machucado, Caio Paulista vai jogar na ala esquerda, que é um ponta, não é um lateral de ofício, então para ele fica muito mais confortável ali. Na lateral direita, o Igor Vinícius também se sente muito mais confortável. O Rai Ramos, que chegou também, é muito mais ofensivo do que defensivo, então acaba ficando muito mais confortável para os jogadores mesmo de jogar nesse esquema. E a questão dos volantes também, a gente tinha a expectativa de jogar com 2 volantes, o Luan e o Mendes, ou o Mendes e o Gabriel Neves, ou o Luan e o Gabriel Neves. Nesse esquema com 3 zagueiros não vai ser possível de forma alguma, porque aí realmente vai começar a ficar um pouco mais retranqueiro. A possibilidade que a gente tinha de ver 2 volantes em campo era no 4-2-4, mas agora com os 3 zagueiros não tem como, a gente vai ver ou o Luan, ou o Mendes, ou o Gabriel Neves, que vai ser muito difícil da gente ver. Então a gente começa a pensar um pouco no novo esquema de como que os jogadores vão entrar nesse esquema de 3 zagueiros, quem vão ser os alas, os meias, os atacantes. Então a gente fica com uma dúvida muito, muito grande aí. E você pode deixar nos comentários, inclusive, o que você acha sobre a escalação, como que deve ser com 3 zagueiros. Eu realmente sempre fui muito fã com os 3 zagueiros, porque contra times mais ofensivos ou times mais robustos, a gente tem um sistema defensivo muito mais seguro, onde pode facilitar a saída dos zagueiros também para a construção. O Alan Franco, por exemplo, que é muito mais construtor do que destruidor, facilita muito, porque ele pode adiantar bastante, mesmo assim vai sobrar 2 zagueiros e o volante. Então fica muito mais fácil para o Alan Franco esse tipo de jogada, por exemplo. O Diego Costa também gosta muito de jogar com os pés. Então é um sistema que vai favorecer todo mundo. Eu acho que não foi utilizado antes por pura teimosia mesmo do Rogério Ceni, porque no final do ano passado, após a eliminação a perca da final da Sul-Americana contra o Del Valle, o Rogério Ceni utilizou esse sistema de 3 zagueiros. Mas agora, com a volta do Arboleda e do Diego Costa, vai ser possível utilizar esse esquema com 3 zagueiros. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo. Além de compartilhar com seus amigos, com a sua família, deixar o seu comentário, o que você acha sobre esse esquema de 3 zagueiros. Deixar os comentários também sobre o que a gente pode melhorar a nossa estrutura aqui, aquilo que a gente pode acertar, aquilo que a gente pode errar. Mas a gente está sempre aqui, todos os dias, fazendo post no Instagram, TikTok, Kawaii, fazendo vídeos diários aqui no YouTube também, exceto no domingo, mas trazendo sempre uma informação muito bem detalhada para vocês, certo? Um beijão, a gente se vê amanhã e vamos São Paulo!